Vamos tratar de duas experiências absolutistas na Europa, justamente as experiências mais significativas, mais importantes e as experiências clássicas sobre essa forma de poder no continente europeu, França e Inglaterra. Muito bem, começando pelo absolutismo francês. O absolutismo se estabelece na França ao final do século XVI, depois de um período extremamente tumultuado, um período de guerras civis, envolvendo basicamente católicos e protestantes. Lembrando que nesse momento a reforma protestante florescia, se desenvolvia no continente europeu. A Igreja Católica perdia naquele contexto o monopólio sobre o cristianismo. Inúmeras religiões surgiram em vários países do continente europeu, inclusive a própria França. Os calvinistas na França, por exemplo, eram chamados de huguenotes, e eles eram relativamente numerosos. Mas a monarquia, até então, estava nas mãos de uma dinastia denominada Valois, que era uma dinastia católica. À época, estava à sua frente a rainha Catarina de Médicis. Catarina de Médicis, fervorosamente católica e, inclusive, com muitas intimidades junto ao Papa da época, o Papa Alexandre VI. Em 1572, por ordem da rainha, católicos promoveram um massacre nas ruas de Paris, eliminando entre 25 mil a 30 mil protestantes em apenas uma única noite. Estamos vendo na tela uma imagem bem significativa, bem expressiva do que foi esse massacre. Protestantes com as cabeças cortadas, corpos dilacerados, corpos sendo atirados pelas janelas, o rio Sena, todo ele tomado por corpos boiando o tempo todo. Então, uma cena muito expressiva do que foi essa barbárie ocorrida nas ruas de Paris. Mas, mesmo com esse massacre sobre os protestantes, um líder protestante chamado Henrique de Navarra, que era também um nobre, se constituiu como rei da França logo a seguir. E é com Henrique de Navarra que teremos a ascensão da dinastia Bourbon, a dinastia que melhor caracterizou o poder e a monarquia absoluta na Europa como um todo. Entre os reis da família Bourbon, o mais importante, o mais significativo, o exemplo clássico do poder absolutista foi o rei Luís XIV, que governou de 1643 até 1715. Com ele, o absolutismo viveu o seu auge, o seu paradigma, o exemplo para outros reis no continente europeu. Todos os reis europeus, naquele contexto, de uma maneira ou de outra, procuravam copiar o modelo Luís XIV. Ele era o grande exemplo, a grande motivação desse sistema político. Foi um rei tão poderoso que se autoproclamava Rei Sol. Da mesma maneira que o Sol, todas as manhãs, nos ilumina, nos deixa felizes, a figura do rei também. A figura do rei era uma figura resplandecente, a figura central, todos estavam em torno do rei. Então esse rei exercia a sua autoridade de uma forma que fazia bem jus ao nome, o absolutismo. Outra imagem muito interessante do rei é a frase a ele atribuída, l'état c'est moi, o Estado sou eu. O que podemos concluir dessa frase? O Estado sou eu. O próprio corpo do rei personificando a figura do Estado. A figura do Estado era a figura do rei. Não havia diferença. O que era do Estado era do rei. O Estado era tudo, o rei também era tudo. O Estado era absolutista e a imagem do rei também transbordava, dela emanava essa figura do absolutismo. Mas como é que esse rei conseguiu toda essa autoridade? Como é que ele conseguiu todo esse poder? Esse rei ele tinha uma capacidade muito importante para aqueles que exercem a atividade política. Esse rei sabia escolher as figuras certas para os cargos chaves da administração. Por exemplo, Colbert. Colbert era uma figura genial naquele contexto da Idade Moderna. Colbert foi administrar as finanças francesas. Foi nomeado ministro da Economia da França pelo rei Luís XIV. E, visando fortalecer o Estado francês, Colbert implementou as medidas mercantilistas, de tal maneira que, nos dias atuais, o termo colbertismo, na França, é sinônimo de mercantilismo. Entre as condutas mercantilistas de Colbert, podemos destacar o estímulo que o Estado proporcionou
a indústria de perfumaria, perfumes muito sofisticados, como são até os dias de hoje, perfumes inclusive caríssimos, uma indústria que trouxe muita prosperidade para a França nesse contexto, que permitiu à França um acúmulo de capital vertiginoso. Outra direção do mercantilismo colbertiano foi a conquista de colônias. A França se apoderou de algumas colônias em território americano. Podemos citar o exemplo do Quebec, América do Norte, que hoje é parte do Canadá. A França controlou aquela região, colonizou aquele território, de tal maneira que, inclusive nos dias atuais, a população quebecois, a população de Quebec, ainda fala o francês. O francês é praticamente a língua, são duas línguas oficiais, mas é a língua mais falada na região do Quebec. Outro aspecto interessante do governo Luís XIV foi a conclusão do Palácio de Versalhes. Terminou a construção do Palácio de Versalhes, que tinha começado com o rei anterior, o Luís XIII. O Palácio de Versalhes, grandioso, gigantesco, monumental. A sua arquitetura, ela simboliza, em termos de imagem, a figura do rei. A grandiosidade do poder do rei, o absolutismo do rei, é muito bem representado pela arquitetura exuberante, a arquitetura gigantesca, faraônica, podemos até dizer, do Palácio de Versalhes. Essa grandiosidade toda se caracterizava na grandiosidade do poder do rei. Havia uma intimidade muito próxima da figura do rei também com o palácio, onde ele podia desfrutar de todas as benesses, de todos os privilégios assegurados ao monarca como ele. Interessante observar que o Luís XIV convocou para viver na corte cerca de 15 mil nobres. Era chamada nobreza cortesã. E o Estado, portanto o rei, podia proporcionar a esses nobres uma vida muito privilegiada, uma vida muito luxuosa, uma vida caracterizada pela ociosidade. Então vocês imaginem 15 mil nobres desfrutando de todos esses privilégios, esses benefícios no Palácio de Versalhes. Qual é a conclusão disso? O rei claramente utilizava desse poder, dessa simbologia, dessa proximidade com a nobreza, também para exercitar autoridade sobre ela mesma, a própria nobreza. A nobreza estava sob seu controle. Qualquer divergência, qualquer animosidade, qualquer tentativa de conspiração, no Palácio de Versalhes o rei conseguia identificar com rapidez. E dessa maneira, consolidar a sua autoridade, o seu poder sobre a própria nobreza. Então podemos identificar na figura do Palácio de Versalhes, na construção, na arquitetura do Palácio de Versalhes, também um mecanismo de exercício de autoridade, a autoridade absoluta do rei Luís XIV. Mas ao final do seu governo, seu longo reinado, Luís XIV mergulhou a França em algumas guerras fúteis, algumas guerras inúteis, que obviamente custaram muito caro e que asseguraram, ao final do governo Luís XIV, uma crise bateu às portas da França. E essa crise jamais foi resolvida. A família Bourbon foi destituída na Revolução Francesa, a crise permaneceu e a França só foi, de fato, superar essa terrível crise iniciada no final do reinado de Luís XIV com a Revolução Francesa. Mas foi o rei mais importante, o rei mais significativo do poder absoluto estabelecido no continente europeu naquele contexto. Aqui podemos observar algumas imagens do Palácio de Versalhes. Então, veja as dimensões do palácio, o gigantismo, a arquitetura exuberante, uma quantidade gigantesca de cômodos, salas, salões. O próprio quarto do rei era um espetáculo à parte. A Sala dos Espelhos, muito importante, muitos tratados de guerra e de pós-guerra foram assinados no Salão dos Espelhos. O último e mais importante deles, o Tratado de Versalhes, ao final da Primeira Guerra Mundial, quando os alemães foram obrigados a assinar um ditado de Versalhes. Os jardins do palácio, então vocês imaginem 15 mil nobres passeando por esse jardim. Então era um espetáculo maravilhoso, uma vida maravilhosa, aquela que a nobreza podia desfrutar nesse contexto. Mas tudo isso acabou também por gerar muito ódio à figura aos nobres, à classe da nobreza, que foi
muito contundente no processo da Revolução Francesa, verificado lá em 1789. Aqui estamos observando os aposentos do rei. Então dá para perceber aqui uma cortina. O rei, no momento que adormecia, puxava uma corda, as cortinas se fechavam. No amanhecer, as cortinas se abriam. Isso tudo era um espetáculo. A nobreza assistia ao rei despertar. Um grupo de cerca de 30 nobres, todas as manhãs, assistia ao rei despertando e, claro, aplaudindo o despertar do rei. Muito interessante essa vida. Quem não gostaria de viver uma vida como essa, cheia de privilégios, cheia de ociosidade? Mas o absolutismo francês, como eu disse, ao final do reinado de Luís XIV, entrou em crise, entrou em decadência. E os reis que o sucederam não foram capazes de eliminar essa crise. Tivemos Luís XV, que aprofundou a crise, levou a França à Guerra dos Sete Anos, uma guerra contra a Inglaterra, guerra de 1756 a 1763. Como consequência, a França perdeu o Quebec, que passou para o controle britânico, com o nome de Canadá. E a Índia, não toda a Índia, mas algumas possessões francesas no litoral da Índia passaram para o controle britânico. Lembre-se que, mais à frente, no século XIX, a Inglaterra vai estabelecer um poder total, um poder imperialista sobre a Índia. Sua mais importante colônia, a joia da coroa britânica. E o rei seguinte a Luís XV, claro, Luís XVI. Outro rei também incapaz de resolver os problemas, capaz de decisões acertadas, rei que colocou a França numa nova guerra, a guerra de independência dos Estados Unidos. Então foi uma maneira de a França se vingar da derrota na Guerra dos Sete Anos. Mas a França realizou altos empréstimos aos americanos, em conflito contra a Inglaterra no seu processo de independência. A França enviou tropas, enviou armas, patrocinou com dinheiro mesmo, e nada recebeu ao final do conflito. Os Estados Unidos fizeram independente e a França com uma dívida monumental, com um déficit público gigantesco, uma inflação incontrolável, todas aquelas condições que colaboraram para o desencadeamento da Revolução Francesa. É um tópico que vamos analisar em outro momento. Na continuidade, vamos para o absolutismo na Inglaterra. O absolutismo inglês se inicia também lá no final do século XVI, sob o reinado de Henrique VIII, que era um rei da dinastia Tudor. O que representaram os Bourbons para a França, os Tudors representaram para a Inglaterra. Vale lembrar que Henrique VIII foi o rei que estabeleceu a reforma protestante, o rei que baixou aquele ato de supremacia em 1534. Com o ato de supremacia, houve o confisco dos bens da igreja e, ao mesmo tempo, a ratificação da autoridade do rei. Com esse confisco, vale dizer também que parte desse confisco foi utilizado em investimentos fundamentais para o desenvolvimento posterior da Inglaterra, especialmente investimentos na indústria naval, que asseguraram à Inglaterra condições que futuramente permitirão o controle de todos os oceanos do planeta, ou seja, o controle sobre o mercado mundial. Condição essencial para que a Inglaterra viesse mais à frente promover a sua industrialização, a Revolução Industrial, e, consequentemente, dominar o mundo como ela dominou, estabelecendo a denominada Pax Britânica. Mas o auge do governo absolutista na Inglaterra, se nós quisermos uma comparação com a França, o Luís XIV da Inglaterra foi uma mulher, a Elizabeth I. Elizabeth, que governou de 1558 a 1603, um longo reinado. Elizabeth, que vai consolidar a igreja anglicana, o anglicanismo como religião do Estado da Inglaterra. Então, é importante lembrar dessa época de discussão sobre Estado laico, especialmente no Brasil, Estado separado da religião, separado da igreja. A Inglaterra não tem um Estado laico. Formalmente, a Inglaterra é um Estado anglicano.
A discussão sobre o anglicanismo faz parte de um tema de aula da Reforma Protestante. Mas a rainha implementou medidas mercantilistas. Então, ela fez na Inglaterra o que Colbert realizou na França. Ela iniciou a colonização das 13 colônias, que vieram a ser posteriormente Estados Unidos. A primeira colônia organizada pela Inglaterra foi Virgínia, organizada por Walter Raleigh, que era um pirata e amigo íntimo da rainha. Ele conquistou aquele território de Virgínia e deu o nome Virgínia em homenagem à rainha, que era a Rainha Virgem, conhecida como a Rainha Virgem. Outro aspecto importante do mercantilismo britânico foi o metalismo. Para conseguir ouro e prata, as maiores quantidades estavam sob domínio espanhol naquele contexto, século XVII, final do século XVI, século XVII. A rainha estimulou atos de pirataria. Francis Drake, outro pirata, amigo íntimo da rainha Elizabeth. Francis Drake colocava suas embarcações no Oceano Atlântico, interceptando as embarcações espanholas, que saíam do território americano, das regiões do México e também da Argentina, abarrotadas de metais preciosos. Então, esses metais preciosos aqueceram os cofres ingleses. Mais tarde, importante lembrar que esses recursos todos, conquistados dessa maneira bem lícita, serviram para alimentar e patrocinar o processo de industrialização na Inglaterra. Mas a Espanha não reagiu a esses atos? Sim, a Espanha reagiu. Inclusive, reagiu num período em que Espanha e Portugal eram governados por um único monarca, um monarca espanhol, Filipe II. Era a época da União Ibérica. Qual foi a reação da Espanha? A Espanha articulou as embarcações portuguesas com a sua própria armada, formou a Invencível Armada, atacou a Inglaterra e foi vencida. Então, por incrível que pareça, a Guerra da Invencível Armada foi vencida pelos ingleses, não pelos espanhóis. E o maior prejudicado nessa derrota toda não foi a Espanha, foi Portugal. Portugal, porque as riquezas portuguesas acumuladas desde a época das grandes navegações naufragaram com essa derrota frente à marinha de guerra da Inglaterra. Um desastre para Portugal. Não por coincidência, terminado o processo da União Ibérica, em 1640, nós tivemos Portugal passando para a esfera, para o controle da monarquia britânica.